Olá pessoal, sou o professor Fabrício e vou ministrar para vocês hoje uma aula sobre Demócrito. Demócrito de Abdera, que é o filósofo que elabora, junto com seu mestre Leucipo, a teoria dos átomos, a primeira teoria atômica. Demócrito é considerado o último dos pré-socráticos, pelo menos o último de grande relevância. Ele nasceu aproximadamente no ano 460 e viveu até o ano 370, aproximadamente. Uma coisa importante a se notar é que Demócrito, segundo algumas fontes, nasceu 10 anos após Sócrates, embora ele seja chamado ainda pré-socrático, e viveu 30 anos mais do que Sócrates. Demócrito viveu até os 90 anos, e como nasceu 10 anos depois, então viveu 30 anos após a morte de Sócrates, que morreu com 70. No entanto, ele é considerado um pré-socrático devido ao modo como ele praticou a filosofia, que é em grande parte semelhante ao de Anaxágoras ou Empédocles. Essa é uma daquelas pinturas que mostra Demócrito enquanto o filósofo que ri, contraposto geralmente a Heráclito, que é o filósofo que chora. Veremos depois aqui alguns fragmentos éticos de Demócrito. Essa ideia de que ele é positivo, que ele é otimista, e Heráclito é pessimista, não parece ter muita nuance. Veremos que os dois são, de certo modo, realistas, não diferem tanto assim. Aqui alguns dados bibliográficos iniciais sobre Demócrito. Demócrito nasceu em Abdera, colônia jônica na Trácia. Trácia é ao norte da Grécia. Foi discípulo e sucessor de Leucipo, na direção da escola de Abdera. Leucipo e Demócrito aparecem muito associados, de modo que é difícil distinguir a opinião de um daquela que foi formulada pelo outro. Acerca de Leucipo, é pouco o que se sabe com segurança. Considera-se que existe apenas um único fragmento autêntico dele, enquanto que Demócrito escreveu muitos livros. Porém, a tradição considera que Leucipo é o criador da teoria dos átomos e Demócrito desenvolve essa teoria. Hoje em dia é impossível determinar com segurança qual seria o caso. Voltando aqui a Demócrito, ele era de Abdera, a mesma cidade de onde veio Protágoras, que era contemporâneo a ele, um sofista. Sofistas são um novo tipo de filósofo que surge nesse período, após o período pré-socrático e contemporâneo aproximadamente à época de Sócrates. E assim como fez o Protágoras, seu conterrâneo, Demócrito também deixou a cidade de Abdera, ao norte do mundo grego, e viajou pelas cidades ali, cultura grega. Viajou para adquirir conhecimento, numa época em que não se tinha ainda muito estabelecida essa noção de ter escolas de filosofia, de ter até livros divulgados e copiados em grande quantidade. Então ele viajou. Demétrio, nos seus homônimos, e Antístenes, nas sucessões, dizem que ele viajou até o Egito para visitar os sacerdotes e aprender geometria. Na Grécia se tinha essa ideia de que a geometria surge no Egito, talvez impressionados pela arquitetura egípcia, e que foi também à Pérsia, para visitar os caldeus, que seriam sábios da Pérsia, e ao Mar Vermelho, que fica entre a África e o Oriente Médio, África e Arábia. Dizem alguns que ele se associou na Índia aos filósofos nus, os gimnosofistas, e que também foi à Etiópia. A Etiópia era a África, o resto da África sem ser o Egito, na visão deles. Essa ideia aqui de que ele foi para a Índia, altamente improvável. O que se tem uma notícia certa de um filósofo que realmente foi à Índia é o Pirro de Elis, que foi um dos soldados que acompanhou Alexandre na sua expedição. Aí depois ele irá criar a filosofia chamada ceticismo. Porém, isso é muito tempo depois de Demócrito, é já na época helenística, no começo da época helenística, né, que se inicia com as conquistas de Alexandre Magno. E numa das viagens que ele fez, Demócrito foi até Atenas, que na época já tinha se tornado a principal cidade da Grécia. Já haviam acabado as guerras médicas, guerras entre os gregos e os medos, os persas, né? E os gregos saíram vitoriosos. E Atenas formou a chamada Liga de Delos,
que era supostamente para combater a Pérsia, continuar combatendo ela. E Atenas recebia muitos tributos de várias cidades. Então a cidade enriqueceu bastante, se desenvolveu muito nesse período. É o período de Péricles, de Sócrates e dos sofistas. Então ela começou a atrair muitos pensadores. Nós vimos que o primeiro filósofo em Atenas foi Anaxágoras, já mais de 100 anos após o surgimento da filosofia com Tales. E nesse período de apogeu do mundo ateniense, da cidade de Atenas e suas cidades aliadas, a filosofia pela primeira vez se concentrou nessa cidade. Não só a filosofia, mas também o teatro, também a medicina, se torna o centro cultural da Grécia. Demócrito vai até lá e, segundo contam anedotas, né, ninguém o reconheceu. Ele se lamenta de ninguém saber quem ele era ali na cidade de Atenas e também não se interessaram por sua filosofia. Talvez isso aqui seja um indicativo de que o gosto filosófico da época estava mudando. Se tinha antes o gosto pela filosofia da natureza, representada por Heráclito, por Anaxágoras, Empédocles, e nesse período, no século V, numa cidade democrática, uma democracia direta, como a de Atenas, se estava voltando o interesse para as questões humanas, que serão abordadas pelos sofistas e por Sócrates. Como eu disse antes, embora Demócrito seja considerado um dos pré-socráticos, o último dos pré-socráticos, ele foi aproximadamente contemporâneo de Sócrates, e na verdade nasceu até um pouco depois dele e viveu mais do que ele. Aqui é uma cena do quadro A Morte de Sócrates, que ele morreu com 70 anos de idade, condenado pela cidade de Atenas. Demócrito seria um filósofo bem mais longevo, viveu pelo menos até os 90 anos de idade. Semelhante, por exemplo, a Xenófanes, que viveu mais de 90 anos, pelo menos 92. Demócrito deve ter sido um dos escritores mais fecundos da antiguidade. Segundo Diógenes Laércio, deixou umas 90 obras. Quando se fala assim, uma obra de um filósofo desse período, um livro, em muitos casos eram livros muito curtos, porque eram escritos na forma de pergaminho ou de papiro, que é enrolado. E aí se considerava que cada pergaminho daqueles era um livro. Aí Diógenes Laércio, por exemplo, várias vezes fala: fulano escreveu tal obra em tantos livros. Se entenderia hoje como tantos capítulos, né? Então, esses 90 livros que ele deixou, um grande número, uma grande quantidade de obras, porém se supõe que a maioria seria curta, seria breve. Ainda assim, é talvez o primeiro, um dos primeiros filósofos a ser prolixo, a produzir uma grande quantidade. A maior parte dos pré-socráticos, como vimos, produziram uma obra. Alguns produziram 2 obras. Por exemplo, você sabe que Empédocles escreveu um poema que é chamado Sobre a Natureza, né? O título dado posteriormente. Teria escrito um segundo poema de purificações. Seriam apenas esses 2 os que ele fez, porque a cultura estava num período de transição entre a transmissão oral e a transmissão escrita, a preservação escrita das coisas. O próprio Sócrates, que viveu na mesma época de Demócrito, não escreveu. Segundo se conta, ele preferia a palavra falada, ao considerar que o livro, a letra morta, não é capaz de ter o mesmo dinamismo da conversa e não ser capaz de, por exemplo, responder perguntas ou defender um argumento. O que você escreve fica ali, está fixo, está determinado. Não é o diálogo vivo, a dialética. E dessa grande quantidade de obras, nenhuma chegou inteira até nós, infelizmente. O que se chegou foi um grande número de fragmentos de várias obras, atribuídos a várias obras, né? Da pequena ordem do mundo, da forma, do entendimento e outras. Essas de conteúdo teórico ou conteúdo físico, digamos. E de conteúdo moral, do bom ânimo, preceitos e outras. Trasilo ordenou os livros de Demócrito em tetralogias, precisamente como havia feito com os livros de Platão. Os livros de física eram O Grande Sistema do Mundo, que os seguidores de Teofrasto atribuem a Leucipo, seguidores de Teofrasto, portanto, os peripatéticos, da escola de Aristóteles.
o pequeno sistema do mundo, a cosmografia e sobre os planetas, já que esse estudioso antigo, Trasilo, organizou os livros de Demócrito em tetralogias, ou seja, em grupos de 4, assim como fez com os diálogos de Platão, indica que pelo menos parte desses livros de Demócrito tinha uma duração substancial, considerável. Então, de fato, ele foi um grande escritor, produziu muitas obras, e é uma pena que não possamos lê-las, né? O que se tem hoje dele é dito por outros, porém, ao falar de outro autor, você não vai nunca expressá-lo com a mesma sutileza que ele próprio fez. Você nunca vai compreendê-lo de modo pleno. Nós, ao lermos um livro, por exemplo, de Platão, não o entendemos de modo pleno, mas pelo menos ele está falando com sua própria pena, digamos, o que não ocorreu com Demócrito ou qualquer outro dos outros pré-socráticos, pelo menos em termos de ter uma obra completa. Aqui, novamente, aquela ideia de que Demócrito se contrapunha a Heráclito na sua visão do mundo. Ambos são filósofos da natureza, ambos enxergam a realidade, e o modo como eles veem o mundo físico não é assim diferente ao ponto de alterar o modo como deveriam compreender a vida humana, a concepção humana. Só que os antigos viam em Demócrito um otimista e viam em Heráclito um pessimista. Os dois veem a natureza como mutável, como algo que ocorre, que é muito maior do que nós, que está muito além do nosso poder. Porém, os antigos, que tinham acesso às obras completas desses dois filósofos, viam em um a visão positiva da vida humana diante da natureza, e no outro uma visão pessimismo. Se poderia esperar até que o oposto ocorresse, já que na visão de Heráclito, conforme vimos, o mundo natural é regido por um logos, então ele é perfeitamente compreensível à razão humana, enquanto que para Demócrito ocorre algo muito diferente. Na visão de Demócrito, poderia dizer que a razão humana está totalmente isolada, está solitária num cosmos que não pensa. Bom, mas qual é a teoria de Demócrito? Qual é a sua física, sua teoria da natureza, do mundo natural? Podemos começar por uma questão que ele possivelmente se colocou, assim como fizeram outros físicos gregos. De que se compõem as coisas? De que tudo é feito? Por exemplo, Tales tinha dito pela primeira vez que tudo é feito de um só elemento, um elemento natural, a água. Aí Empédocles disse que eram 4 elementos. Anaxágoras falou que eram tantos elementos quanto são as substâncias que nós percebemos, e ainda talvez outros que nem sequer percebemos, se ele pensou de fato que eram infinitos os elementos que compõem o mundo natural. Mas e Demócrito? O que ele tem a dizer sobre isso? Um aparelho como esse aqui, que ele não conhecia, né? Mas de que ele é feito? Não as peças de que ele é feito, mas o componente essencial, mais básico, mais fundamental. De que é feito o mundo? De que é feito tudo? Aristóteles, no Da Geração e Corrupção, diz sobre Leucipo: aos que defendem o Uno, concedem-lhes que não haveria movimento sem o vazio, e afirma que o vazio é não ser, e que nenhuma parte do que é não ser, já que o que é, no verdadeiro sentido, é um ser totalmente cheio. Mas um tal ser, diz ele, não é uno. Há um número infinito, e são invisíveis devido à pequenez das partículas. Quem são aqueles que defendem o uno? Ora, Parmênides e Zenão, que afirmaram que o ser é e o não ser não é, ou seja, existe o ser e o contrário dele não existe, não é pensável e nem exprimível em palavras. Além do mais, o ser, para Parmênides, tinha uma série de qualidades. Ele é imóvel, ele é indivisível, ele é não gerado, portanto, não surgiu e nunca irá perecer, é eterno. E Parmênides afirma que o ser não poderia se mover porque ele se moveria ou para o ser, então ele já está lá, ou para o não ser, o que é impossível. Só que Leucipo, ele quer salvar as aparências, ele quer
criar uma teoria que, embora ele veja a lógica Parmênides como correta, em certo aspecto, o mundo não é assim. O mundo não é imobilidade. O mundo não é existência pura, é geração e corrupção. E como ele concilia as duas coisas? Ele diz: ora, o ser, de fato, tem essas qualidades de Parmênides, que Parmênides atribui ao ser. Porém, além do ser, existe algo que é o não ser. De certo modo, o não ser é, porque não ser, na visão dele, é o vazio. O ser é o pleno, é o cheio, é a matéria, é aquilo que existe. E a ausência dele, de certo modo, também é, porque pode ser percebida ou pode ser concebida na contraposição àquilo que é. Porém, diferindo de Parmênides, Leucipo vai dizer: o aspecto em que Parmênides não está perfeitamente correto é ao dizer que o ser é absolutamente uno, porque ele é uno em um sentido. Cada ser em si mesmo é uno, é uma entidade indivisível, porém existem várias dessas, e entre elas existe o vazio. E a quantidade de seres não é sequer múltipla, ela é infinita, é um número infinito de seres que existem num vazio infinito. E que seres são esses? Seriam partículas, pequenas porções de ser, ou seja, de algo que é indivisível, que é eterno, que é indestrutível, que existem numa quantidade infinita. E essas partículas, essas partes mínimas do que existe, estão no vazio, estão no espaço em que só há o ser para contrastar com ele. Leucipo diz que quando essas partículas se juntam, se unem, isso dá origem ao nascimento das coisas. Quando essas partículas se separam, isso dá origem à destruição das coisas. Porém, é apenas aparência, já que o ser em si mesmo, a partícula ali, aquele conjunto, continua existindo. O que deixa de existir é apenas a configuração que ela assume fortuitamente no momento e deixa de possuir em outro. Ele diz: são ativas e passivas, onde quer que aconteça entrarem em contato. O contato não as converte em uma, mas quando se combinam umas com as outras e se emaranham, geram algo. O que ele está dizendo? Existem um grande número de substâncias, poderíamos dizer, partículas, que estão no espaço, estão no vazio, que é análogo ao não ser de Parmênides, porém ele é em termos de contraste com o ser. Ele é um vazio em contraste com o cheio. E essas partículas se unem para formar as coisas que são perceptíveis para nós. Por exemplo, um barco seria composto, em sentido último, por essas partículas. Porém, quando elas se unem, elas não se convertem em uma só. Não há uma transição do múltiplo para o uno. E nem o oposto. Elas permanecem enquanto partículas unas, porém estão numa interação entre si, estão numa combinação umas com as outras, um emaranhado. E isso é a geração, segundo Leucipo e também Demócrito. Então, segundo Demócrito e segundo seu mestre Leucipo, todas as coisas são compostas de minúsculas partes. Falando aqui sobre Demócrito. Por vezes, Demócrito nega aquilo que parece aos sentidos, e diz que nada disso parece concordar com a verdade, mas apenas concordar com a opinião. A verdade nas coisas reais é que há átomos e vazio. Por convenção, doce, diz ele, por convenção, amargo, por convenção, quente, por convenção, frio, por convenção, cor, mas na realidade, átomos e vácuo. As partículas de que Leucipo e Demócrito falam são chamadas de átomos. Veremos por que desse nome. Segundo eles, só o que existe são essas partículas minúsculas, invisíveis separadamente para nós devido à sua pequenez, porém visíveis quando combinadas em coisas maiores, e o vazio que as circunda e onde elas estão. E por que ele usa a palavra aqui convenção? Ele diz, por convenção ao doce, por convenção ao amargo, o quente, o frio. Convenção, aqui a palavra usada é nomos, que significa também lei, o costume. Ou seja, convenção é aquilo que existe para os homens,
que existe na percepção. Por exemplo, uma lei, não matarás, ela existe para quem aceita essa lei, para quem a convenciona. Os animais não seguem essa lei. A natureza não tem uma lei nesse sentido, não tem uma convenção. A natureza aqui comparada, portanto, à realidade. A convenção é aquilo que é aparente, aquilo que os homens afirmam como ser, porém não é ser de fato. Então, uma pizza como essa aqui assando no forno, na realidade, para Leucipo e Demócrito, são apenas átomos e vazio. Átomos ali numa certa combinação e até realizando certos movimentos, certa interação. E esses movimentos, essa configuração deles, nós percebemos enquanto cor, enquanto gosto, enquanto temperatura, porém na realidade só há átomos e vazio. Mas nos cânones diz que há duas formas de conhecimento, um através dos sentidos e outra através do intelecto. Destas ele chama legítimo ao que se obtém através do intelecto e atesta a sua fidedignidade para o julgamento da verdade. E ao que nos vem através dos sentidos, ele dá o nome de bastardo e nega-lhes infalibilidade na discriminação do que é verdade. Ora, essa ideia de que você conhece de dois modos, o modo que te dá a verdade, que é legítimo, que é o intelecto, e um modo que é bastardo, que não é verdadeiro, que seriam os sentidos. Isso aí vem, obviamente, de Parmênides. Por que ele diz isso? Porque os sentidos nos mostram que existem várias coisas que, na realidade, se resumem a partículas se movendo no vácuo. Os sentidos nos dizem que existem cheiros, gostos, que existem cores, que existem diferentes temperaturas, mas na realidade, o ser são apenas partículas indivisíveis, eternas, minúsculas, que se movem no vazio. O que existe de fato, e a razão nos mostra isso, uma argumentação semelhante à de Parmênides, é que há o ser e o vazio, há o átomo e o vácuo. E todo o resto é bastardo, é algo que aparece como verdade, mas é apenas semelhante à opinião. Leucipo e seu companheiro Demócrito sustentam que os elementos são o cheio e o vazio, aos quais dão o nome de o que é e o que não é, respectivamente. O que é cheio e sólido. O que não é vazio e sutil. Visto o vazio existir em não menor grau que o corpo, segue-se que o que não existe menos do que o que é. Os dois juntos constituem as causas materiais das coisas existentes. Demócrito e Leucipo vão de encontro à teoria de Parmênides. Parmênides diz: só há o ser. O não ser é impensável. Porém, para que exista o movimento, Demócrito considera necessário que haja o vazio. Leucipo e Demócrito pensam que sem o vazio existiria apenas a imobilidade de tudo. Seria o ser imóvel de Parmênides. Porém, o mundo não é imóvel, as coisas não são imóveis. Teve um homem que se contrapôs a Parmênides dizendo: o ser é imóvel e andou. Como é que se explicaria esse andar dele? Ora, Leucipo e Demócrito diriam que o ser imóvel, no sentido de imutável de que fala Parmênides, é apenas o átomo ali, que existe sempre do mesmo jeito. Porém, ele se move de algum modo, obviamente, se move no espaço, se move no vazio. Para que exista o movimento, deve haver um lugar para onde o átomo pode se mover. Então, o vazio é necessário, e eu demonstro o fato de haver um movimento. De modo que mesmo esse vazio, que seria análogo ao nada, análogo ao não ser, ele tem um tipo de existência. Existe tanto quanto o ser, porque de outro modo não haveria mudança, não haveria transformação. E toda a nossa compreensão da natureza seria inválida. Demócrito julga que a natureza das coisas eternas são pequenas substâncias infinitas em grande quantidade. Para estas admite um outro lugar infinito em grandeza, e chama o lugar com estes nomes de vazio, de nada, de infinito.
e cada uma das substâncias com os nomes de algo, de sólido e de ser. Então existem coisas eternas para Demócrito, coisas igeradas e indestrutíveis, e essas são as partículas fundamentais constituintes das coisas. São os átomos. E há o vazio, há o nada, a ausência, que se contrapõe ao ser, que é perceptível ou é compreensível apenas em contraste com aquilo que é. E o espaço, o vazio em que estão os átomos é infinito, e, portanto, a quantidade de átomos também que existe é infinita. Então, Demócrito afirma claramente que a natureza, o mundo, a existência é algo infinito em dimensão. E também como são eternos esses constituintes últimos das coisas, essas partículas, a natureza também é infinita em extensão temporal, para o passado e para o futuro, já que os átomos são indestrutíveis e o vazio, obviamente, também é indestrutível. O Demócrito, ele parece partir de uma pergunta para afirmar que tudo se compõe dessas partículas. A pergunta, assim como aquela de que se compõem todas as coisas, é em quantas partes se pode dividir um objeto? Em quantas partes se pode cortar uma coisa? Anaxágoras, por exemplo, havia dito que a matéria é infinitamente divisível. Então, na visão dele, uma folha de papel como essa aqui, em teoria, poderia ser cortada infinitamente em partes cada vez menores. Na realidade, não é possível porque você não tem uma faca tão afiada assim, a precisão dos seus movimentos não é tão grande assim. Porém, se pode conceber, se pode imaginar, na visão dele, que um pedaço de papel, por menor que seja, pode ser dividido ainda em infinitas partes. E cada uma delas pode ser dividida em infinitas partes. Não há um limite para a divisibilidade da matéria. Porém, Demócrito tem uma opinião diferente. Ele pensa que se você cortar um pedaço de matéria qualquer, em algum momento você chegaria num limite, porque se não houvesse esse limite, se tudo fosse infinitamente divisível, não existiria nenhuma solidez, nenhuma permanência no ser, na existência. Diziam eles, Leucipo, Demócrito e também Epicuro, que viveu já na época posterior a Aristóteles, só que adotou essa doutrina atomista de Leucipo e Demócrito, que os primeiros princípios eram infinitos em número, e pensavam que tais princípios eram átomos indivisíveis e impassíveis devido à sua natureza compacta e sem qualquer vazio no seu interior. É que a divisibilidade, segundo eles, surge em virtude do vazio existente nos corpos compostos. Então, quando se divide uma coisa, por exemplo, esses vegetais aqui que estão sendo cortados, Demócrito e Leucipo explicavam por meio do vazio que existia entre eles. Segundo ele, um pimentão como esse aqui seria composto de vários átomos, e a faca, quando corta, está separando esses átomos, porém não está cortando um átomo no meio, está separando os átomos que estão entrelaçados. E isso nós percebemos como divisão, porém se pudéssemos perceber a natureza mínima das coisas, veríamos que é apenas separação de átomos que permanecem eles mesmos idênticos, imutáveis. E o próprio átomo em si é concebido enquanto uma partícula totalmente cheia, sem nenhum vazio. E o vazio que explica a possibilidade de dividir uma coisa, de separar uma coisa. Então, se o átomo não tem nenhum vazio dentro dele, ele não pode ser separado, ele não pode ser dividido. Daí que deriva o próprio nome, átomo. Demócrito chega à conclusão de que deve existir um limite para a divisão da matéria. Ele pensa que não é possível ir cortando infinitamente, dividindo, porque senão não existiria nenhuma coisa que é permanente, que é estável. O ser deve ter algum fundamento, digamos, algo que é sólido, que não pode ir além daquilo. Então, o átomo, que não tem nenhum vazio dentro de si, ele não pode ser cortado, ele não pode ser dividido. A divisão é apenas aparência, é a separação de átomos que estão entrelaçados. Corte ou divisão em grego se diz tomo. Por exemplo, os tomos de um livro em 3 tomos, ou seja, em 3 partes, como se ele fosse cortado em 3. E
O prefixo a, em grego, designa negatividade, negação, o não. Então, átomo significa não cortável, aquilo que não pode ser cortável, que não pode ser dividido. Portanto, nessa concepção original da teoria atômica, os átomos são concebidos enquanto partículas indivisíveis, ou seja, você pode ir dividindo a matéria, só que chega um momento em que se encontra uma partícula que não é mais divisível, que ela é ser, ela é permanente, é sólida, e essa partícula é um átomo. O átomo é entendido enquanto uma partícula sólida, plena, cheia e indivisível. E o que diferencia um átomo do outro na concepção clássica, na concepção de Leucipo e Demócrito? Eles entendem que as únicas diferenças entre os átomos são diferenças de formato e de tamanho. Inclusive, alguns chegaram a conceber a possibilidade de existir um átomo que fosse visível, que fosse grande o bastante para ser visível, já que Demócrito afirma que os átomos existem em infinita variedade de formas e tamanhos. Então é possível que em algum lugar do espaço infinito exista aí um átomo que é grande. Porém, os que nós temos aqui nesse mundo seriam muito pequenos para serem percebidos. E as formas dos átomos determinam também que tipo de coisa eles aparentam ser quando estão unidos. Por exemplo, Demócrito diria que coisas que são fortes, como o ferro, seriam átomos cheios de ganchos, cheios de pontas ali que se entrelaçam. E aí o átomo é difícil de ser desvencilhado do outro, o que gera essa força estrutural do objeto. Agora, os átomos de água, por exemplo, seriam átomos redondos, que eles estão unidos ali apenas por serem semelhantes, porém é fácil separar a água, porque um átomo redondo não está grudado no outro, do mesmo modo que um átomo cheio de pontas, cheio de ganchos. Aqui nessa imagem são, de certo modo, os átomos, podemos dizer assim, né? Ou a representação geométrica dos elementos materiais segundo o platonismo. No Timeu, Platão diz que existem 5 elementos materiais do mundo. Os 4 elementos de Empédocles, fogo, ar, água e terra, e mais um quinto elemento que comporia as coisas celestes, a lua, o sol, as estrelas, que seria o éter. E a cada um desses 5 elementos, Platão atribui um dos 5 sólidos perfeitos da geometria, sólidos que têm todos os lados iguais. Diz que o fogo seria o tetraedro, que é a pirâmide de 4 lados, porque o fogo ele corta, ele separa as coisas, ele destrói facilmente. Então ele imaginou a pirâmide, esse formato pontudo, como fácil de cortar, de separar os outros materiais. O ar seria o icosaedro, que é um polígono de 8 lados, porque o ar ele é fluido, ele é instável. O icosaedro é um polígono ali que, posto na superfície, ele não é tão estável. Contrário a ele, a Terra seria o hexaedro, polígono de 6 lados, o cubo, porque ele é estável, ele é posto na superfície e ele não cai para um lado facilmente, assim como a Terra é aparentemente estável. O icosaedro, que é o polígono de 20 lados, 20 triângulos, seria a água, já que a água é fluida e ele vê esse formato como facilitador da fluidez. E por fim, o quinto elemento, o éter, componente das esferas celestes, seria o dodecaedro, polígono de 12 lados, formado por 12 pentágonos. Talvez por ser o mais próximo da esfera, que na visão pitagórica, da qual Platão se apropriou em certo modo, né, era a forma geométrica mais perfeita. Porém, na visão de Demócrito e de Leucipo, não seriam apenas esses 5 formatos, seriam muitos formatos, infinitos formatos possíveis. E o modo como ele concebia, por exemplo, o fogo e a água seria diferente. Ele pensava, por exemplo, que o fogo seriam átomos esféricos, redondos, porque ele achava que o principal aspecto do fogo era a sua grande mobilidade, e a esfera era vista como a forma que permitiria a maior mobilidade. E por que o fogo iria separar os elementos? Seria não por ter pontas, mas por ser muito pequeno. Então os átomos de fogo seriam muito menores do que os átomos de terra, por exemplo.
Ele poderia entrar numa madeira, né, num objeto que pode ser queimado e aí destruí-lo, separando, destruí-lo para a nossa percepção, né? Porque seria apenas separação dos átomos. Assim, Leucipo e Demócrito, que dizem que os seus corpos primários estão sempre em movimento no vazio infinito. Então, os átomos são eternos, sempre existiram, o vazio também sempre existiu. O movimento dos átomos, o movimento que existe na realidade, não pode ter um princípio, porque o que iria principiá-lo? Os átomos sempre estiveram em movimento. Mudam apenas as suas configurações ali momentâneas ou espacialmente determinadas. Porém, o movimento primário não existe, é um movimento eterno. Eles lutam e movem-se no vazio em virtude das dissemelhanças entre si e das outras diferenças já mencionadas. Diferenças de tamanho, de formato, e à medida que se movem, colidem e emaranham-se. Nessa imagem aqui, uma imagem microscópica de um velcro. O velcro tem pequenos ganchos que se emaranham ali no tecido e aí gruda. Era desse modo que Demócrito concebia a solidez perceptível a nós das coisas. Uma tábua de madeira que tem uma certa força, mas pode ser quebrada, porque os átomos dela têm alguns ganchos, têm algumas estruturas ali que se emaranham, muito pequenas, né, que dão a ela uma certa solidez. Só que como ela tem vazio no seu interior, esse vazio permite que os átomos se movam um pouco. Então, com muita força, uma tábua de madeira pode ser quebrada, que é a separação dessas ligações entre os átomos. Então, em resumo, a teoria de Demócrito e de Leucipo é de que tudo são átomos e vazio. Um ser humano é apenas átomos e vazio. O mundo são só átomos e vazio. A cor, o cheiro, o gosto, o calor é aparência, não é a verdade. A verdade é que há o ser e há o vácuo. Aqui uma ilustração simplificada da evolução da teoria dos átomos. A teoria de Demócrito, ela não foi tão aceita na antiguidade. Epicuro a tomou para si e a desenvolveu, Lucrécio também. Porém, as teorias físicas que predominaram por mais tempo foram as de Platão e Aristóteles, que possuem fundamento, poderíamos dizer, nas teorias de Empédocles e Anaxágoras, as teorias da física, né? Porque tanto Platão quanto Aristóteles afirmam que existem os 4 elementos principais do mundo natural, tal como Empédocles, acrescentam o 5º elemento, o éter, que existe a parte de nós, que existe da Lua para cima, né, no mundo supralunar, e os 4 elementos do mundo sublunar seriam infinitamente divisíveis. Seria matéria que se pode cortar infinitamente. E a ideia de Demócrito ela caiu um pouco em desuso, porém ela retornou no período do Renascimento. Essa ideia de que talvez tudo se compõe de fato de partículas indivisíveis. Porém foi só na época moderna que se foi ter um ressurgimento mais firme dessa teoria atômica, já sendo modificada. Passou-se a conceber, por exemplo, que o átomo não seria um objeto indivisível. O nome átomo, ele passa a ser usado, continua a ser usado, porém ele já é impróprio. Porque hoje, por exemplo, se sabe que um átomo é composto. Ele tem ali um núcleo relativamente muito pequeno em comparação com o tamanho total do átomo, que é composto por partículas, prótons e nêutrons. E em torno a esse núcleo existe ali uma nuvem de elétrons, partículas muito menores do que as que compõem o núcleo, que circundam o átomo. E os próprios prótons e nêutrons são formados por partículas ainda menores. Então, o átomo ele não é indivisível na física contemporânea. Inclusive, uma reação de fissão do átomo, de divisão do átomo, libera uma grande quantidade de energia. O Sol, por exemplo, ele gera energia por meio da fusão nuclear. Só que algumas bombas geram energia por fissão nuclear, separação do núcleo. Ou seja, o átomo é cortável. Ele é difícil de ser cortado, mas ele é cortável.
Porém, a ideia principal de que, de certo modo, existe uma partícula ali, um limite do que se pode cortar uma coisa e ela continuar sendo essa coisa, de certo modo, é correta. Por exemplo, o ferro, você for cortar um pedaço de ferro, você não pode cortá-lo infinitamente, porque em algum momento você chega num átomo de ferro. E se você cortar esse átomo de ferro, ele deixa de ser ferro. Então, há um limite para a divisibilidade do ferro ou de qualquer outra substância, ainda que o átomo em si mesmo não seja indivisível. Também a ideia de que o átomo é perfeitamente pleno e sólido se mostrou, ou pelo menos se mostra agora, como inadequada. Na verdade, o átomo é quase todo vazio. Se pudéssemos expandir um átomo até que ele ficasse do tamanho de um estádio de futebol, seu núcleo seria menor do que uma ervilha no centro do campo. E esse núcleo corresponderia a mais de 99% da matéria do átomo. Todo o resto, a nuvem de elétrons em volta, é vazio. Então, o átomo em si mesmo está cheio de vácuo, segundo a física contemporânea. E quantos átomos existem? Quantos tipos de átomos? Demócrito falou que existem infinitos tipos de átomos no vazio, que também é infinito. A quantidade de átomos é infinita e os tipos, as formas deles, que é o que diferencia, né? E a dimensão possível desses átomos é infinita. Hoje se sabe que existem 92 átomos que ocorrem naturalmente, ou seja, 92 substâncias que podemos encontrar no mundo natural. Por exemplo, o ouro é um átomo, o hidrogênio é um átomo, a prata, e ainda mais alguns outros que ocorrem apenas em laboratório, né? Podem ser gerados e perecem rapidamente, numa fração de segundos, e alguns que são apenas teorizados, que poderiam surgir e existir por um tempo tão mínimo que não podem sequer ser medidos. E uma coisa interessante é que os 4 elementos ali que foram postos enquanto elementos primários por Empédocles, o fogo, o ar, a água e a terra, nenhum desses é átomo. O fogo é apenas gás aquecido. O terceiro estado da matéria tem sólido, líquido e o gasoso. Haveria ainda um quarto estado, que é o plasma, que é o gás superaquecido. A água é H2O, então hidrogênio e oxigênio. É uma combinação de 2 tipos de átomos, não é um só. A Terra é uma combinação de diversos átomos. Vai ter ali silício, vai ter ferro, diversos metais, carbono. Não é um elemento. E o ar compõe na Terra, né, o ar, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, gás carbônico, ou seja, uma série de gases. Então, nenhum dos 4 são átomos. E, obviamente, o éter se concebe hoje como algo que não existe. Uma coisa importante que Demócrito afirmou, assim como havia feito Anaximandro, é que, sendo a realidade infinita, sendo o espaço infinito e a quantidade de átomos que existem nele infinita, a quantidade de mundos que existe também deve ser infinita. Vejamos. Leucipo sustenta que o todo é infinito, que parte dele está cheia e parte vazia. Daqui surgem mundos inumeráveis, que se dissolvem de novo nestes elementos. Mesmo depois de Demócrito, Platão e Aristóteles, por exemplo, afirmaram que existe só um mundo, existe só uma Terra, essa aqui, e que tudo gira em volta da Terra, e que além da Terra, além da última esfera, que seria a esfera de estrelas, o firmamento, não existe nada, não existe nem espaço, nem vazio, não tem nada. A existência acaba ali, se fecha ali numa esfera perfeita. Porém, Leucipo e Demócrito pensam que a quantidade de mundos que existem presentemente é infinita, já que o espaço é infinito, a quantidade de matéria é infinita. E também pensam que a quantidade de mundos que existe temporalmente, no passado e no futuro, é infinita, já que os átomos não são gerados, não podem ser destruídos, assim como o vazio também não é gerado e não pode ser destruído. Sobre a origem dos mundos, ele diz: os mundos originam-se da seguinte maneira: muitos corpos, de todas as espécies de formas, movem-se
por abscisão a partir do infinito, para o interior de um grande vazio. Aí se juntam e produzem um redemoinho único, no qual, colidindo uns com os outros e revolvendo-se de todas as maneiras, começam a separar-se, o semelhante para o semelhante. Ou seja, a ideia de novo aqui de Anaximandro e de Anaxágoras, de que existe um vórtice, esse movimento rotatório, que seria o movimento principal na formação do mundo, porque o vórtice ele distingue a matéria, ele separa os tipos diferentes de matéria. Redemoinho. Talvez aqui eles se baseassem em experiências, né? Você, por exemplo, peneirando certas partículas ali, grãos de tamanhos variados, de pesos variados, fazendo girar, revolucionando-os, você vai separá-los. Alguns vão para o centro, outros vão para a periferia. Então ele coloca o vórtice como esse princípio gerador do mundo. Mas o vórtice para ele não é uma coisa à parte, não é um espírito que faz a matéria se mover. Apenas o movimento dos átomos que em si mesmo se movem no formato de um vórtice. E diz: mas quando o seu grande número os impede de continuar a rodar em equilíbrio, os que são leves dirigem-se para o vazio circundante, como que joeirados, ao passo que os restantes permanecem juntos e, emaranhando-se uns nos outros, unem os seus movimentos e fazem uma primeira estrutura esférica. Esta estrutura mantém-se à parte como uma membrana que contém em si todas as espécies de corpos, e à medida que estes rodopiam, devido à resistência do centro, a membrana circundante torna-se fina, enquanto os átomos contíguos continuam a correr juntos, em virtude do seu contato com o redemoinho. Assim a Terra se gerou, permanecendo juntos, no mesmo lugar, os átomos, que tinham sido levados para o centro. A concepção que ele tem da Terra é curiosa. Ele parece crer que a Terra é circundada por um tipo de membrana, que se forma essa esfera aqui. Essa esfera que ele fala não parece ser a esfera da Terra. Talvez Demócrito e Leucipo não concebessem a Terra como esférica, porém algo semelhante ao que concebia Anaximandro, a Terra como semelhante a algo plano, que poderia se inclinar, já que ele menciona a ideia de inclinação. Porém, em torno da Terra estaria essa membrana, que fecharia esse mundo aqui em si mesmo, de certo modo. Uma coisa interessante que ele faz é o modo como ele explica a gravidade, ou como ele explica o fato de uma coisa possuir peso. Demócrito distingue o pesado e o leve pelo tamanho. Todavia, em corpos compostos, o mais leve é aquele que contém mais vazio, o mais pesado o que contém menos. Foi assim que por vezes se exprimiu, mas noutros lugares diz simplesmente que o sutil é leve. Isso foi uma questão muito complexa por muito tempo, a ideia de como explicar que algumas coisas são pesadas e outras leves. O Aristóteles, por exemplo, ele disse apenas que aquilo que é pesado tende ao centro do mundo. Então você joga uma pedra para cima e ela cai porque ela está tendendo ao centro da Terra. E aquilo que é leve, na visão dele, por exemplo, o fogo, tende para a periferia, tende para a circunferência da Terra. Então o fogo sobe. O seu lugar natural é ficar em cima. Demócrito diz outra coisa. Ele fala o seguinte: os corpos em si mesmos, eles têm apenas tamanho. Nessa citação aqui fala que eles têm peso, porém peso no sentido de ter uma certa dimensão maior, né? Porém no composto, o que faz com que algumas coisas vão para baixo e outras para fora seria o tamanho delas. Aquilo que é pesado facilmente se congregaria no centro, e aquilo que é leve, não por tender para cima, mas por ser expulso do centro pelo que é mais pesado, acabaria indo para fora. Então o fogo sobe não porque ele é leve, mas porque ele é composto de partículas menores do que a Terra, por exemplo, e é expulso para cima, de certo modo. E o que difere o fato de um pedaço de ferro ser mais pesado que um pedaço de madeira? Demócrito diria que, nesse caso, essa aparente
Diferença de peso é pelo fato de o pedaço de ferro ser mais denso, ou seja, ele tem menos vazio dentro dele. E o pedaço de madeira, ele tem mais espaço vazio dentro dele. E o vazio, o nada ali, né? Se perceberia enquanto, no todo, algo mais leve. Aqui outro fragmento. A escola de Demócrito pensa que tudo possui peso, mas que, por possuir menos peso, é que o fogo é expelido pelas coisas que possuem mais, se move para cima e, consequentemente, parece leve. Então, na visão dele, como eu falei, o fogo não tende para cima. O fogo também tem peso para Demócrito. O fogo cairia. Só que, para ele cair, ele teria que ter o espaço ali, né? Ele teria que ter o vazio para onde ele se mover. Só que estando esse vazio ocupado por partículas maiores, mais densas, né? Portanto, ele fala mais peso, né? O fogo acaba sendo expulso para fora. Então ele não tem a ideia de que existe um lugar natural das coisas, até porque o espaço para ele é infinito. O que se tem é a ideia do vórtice, em que aquilo que é maior, os objetos, os átomos maiores, eles tendem ao centro, eles tendem a ficar ali, e os átomos menores são expulsos para fora. Por exemplo, os átomos de água ficam por sobre a Terra, porque eles são menores, então eles tendem a ficar mais para fora. E sobre os mundos que existem, a infinitude de mundos, ele diz: há mundos inumeráveis, que entre si diferem no tamanho. Em alguns mundos não há sol nem lua. Noutros eles são maiores que os do nosso mundo, e noutros mais numerosos. Então, Demócrito imagina muitos mundos, assim como tinha feito Anaximandro, e pensa que nem todos têm que ser obrigatoriamente iguais ao nosso, já que eles surgem por um processo mecânico, por um vórtice que gira, de certo modo fortuitamente. Então, alguns podem ter lua e sol como o nosso, outros podem não ter, outros podem ter mais sóis, mais luas, podem ser maiores ou menores que os nossos. Falando sobre os outros mundos, sobre o cosmos, ele diz: os intervalos entre os mundos são desiguais. Em algumas partes há mais mundos, noutras menos. Alguns estão a aumentar, outros no seu auge, outros a diminuir. Em algumas partes estão a surgir, noutras a desaparecer. Destroem-se por mútua colisão. Então, Demócrito crê que os mundos surgem, duram um certo tempo e perecem. Então, na visão dele, esse nosso mundo aqui, a Terra, não é especial, ele é um dentre os infinitos mundos que existem presentemente, e dentre os infinitos que já existiram e que vão existir. A Terra surgiu em algum momento, ela está no seu período de duração, porém, em algum momento no futuro, ela irá perecer, assim como todo o resto. Só o que permanece são os átomos e o vazio. Essa ideia de que os intervalos entre os mundos são desiguais é uma ideia correta. Se sabe hoje, por exemplo, que a matéria se congrega em certas regiões do universo. Por exemplo, o que são galáxias? São congregações de estrelas, congregados de estrelas com seus planetas e outros corpos. Enquanto que no espaço intergaláctico se tem muito menos matéria. Existem alguns planetas que são errantes, alguns corpos, só que a matéria é mais densa em certas partes do que em outras. E sobre esses mundos que ele imagina, ele diz: há alguns mundos desprovidos de criaturas vivas, ou plantas, ou qualquer umidade. Ou seja, ele imagina que não são todos como o nosso, diferem muito. Aqui, por exemplo, é uma foto do planeta Marte, uma foto tirada em alta resolução. É um deserto, se bem que não é tão, nessa imagem aqui, tão diferente de um deserto da Terra. Isso tudo Demócrito estava apenas imaginando, ele não tinha como conceber com segurança empírica esses fatos, porém estava certo sobre muitos, podemos ver. E ele diz que tudo o que ocorre, ocorre segundo a necessidade, segundo Ananke, pois a causa do nascimento de todas as coisas é o redemoinho, a que ele chama necessidade. Como assim necessidade?
Necessidade no sentido de uma coisa que ocorre de um certo modo sem que seja movido por um desejo, por um fim, por um objetivo. Algo que ocorre necessariamente. Por exemplo, quando se atira essa bola aqui, ela está nesse movimento, ela vai fazer esse percurso necessariamente, a não ser que alguma coisa interfira com ela, porque as leis da natureza são fixas, são estáveis. Então, na visão dele, o que faz um mundo surgir e desaparecer? Não é um desejo, não é uma escolha, é uma necessidade, é uma série de fatos ocasionais que se processam segundo princípios muito simples: colisões entre átomos, distância, tamanho de átomos, ou seja, segundo algo necessário, porém não dirigido a um fim. Aristóteles, na física, diz: alguns há que fazem do acaso a causa tanto destes céus como de todos os mundos, pois do acaso surgiram o redemoinho e o movimento, que, por separação, trouxeram o universo para a sua ordem atual. Aristóteles fala do acaso, Tyche, porém Demócrito fala da necessidade. Se pode entender como a mesma coisa, acaso na visão de Aristóteles porque não tem um fim, não tem um objetivo. Ocorre, melhor dizendo, sem razão. Porém, ocorre, para a visão de Demócrito, segundo algo que é determinado. É simplesmente colisões da matéria. Não tem como um átomo se portar de um modo diferente do que ele se portaria em dada situação. Por exemplo, se ele colide com um átomo que é do mesmo tamanho e que não tem estruturas que vão permitir que eles se enganchem, eles vão se separar, eles vão se distanciar devido a essa colisão. Vão rebater, ricochetear. Isso é algo necessário, não é algo que poderia ser de outro modo. Porém, não é algo dirigido a um fim, então, nesse sentido, é algo que ocorre por acaso. Demócrito é o oposto de Aristóteles nesse aspecto, já que Aristóteles diz que tudo ocorre segundo um fim, e Demócrito diz que não há finalidade na natureza. Ocorre tudo por necessidade, que pode ser entendida como acaso. E no único fragmento autêntico de Leucipo, do qual pouco se sabe, ele diz: nada acontece ao acaso, mas tudo por uma razão e por obra da necessidade. Então, como eu disse, a ideia de acaso é usada ali por Aristóteles, já que na visão dele seria por acaso. Porém, na visão dos atomistas em si, é por necessidade. Não é porque não tem um fim que poderia ocorrer de qualquer maneira. Ocorre segundo o modo como as coisas são, de um modo determinado, porém não escolhido, digamos. Aqui um fragmento sobre como ocorre a percepção sensorial. Eles atribuíam à vista a certas imagens do mesmo formato que o objeto, que estavam continuamente a fluir dos objetos da visão e a colidir com os olhos. Esta era a opinião da escola de Leucipo e Demócrito. É a ideia dos eflúvios, teoria dos eflúvios. Imaginavam que uma certa camada de átomos dos objetos se desprendiam e voavam. Pequenas quantidades de átomos eflúvios que se deslocavam do objeto e, chegando aos olhos, eram captadas. Uma ideia de que toda a percepção, mesmo a visão, de certo modo se resume ao tato, porque é um contato com alguma coisa sólida, já que só existem átomos e vazio. Então, por exemplo, esse jarro aqui, ele emitiria constantemente esses eflúvios, que são os átomos que estão se desprendendo dele, e os olhos captariam esses eflúvios e veriam, então, a imagem do objeto. O mesmo, ou algo semelhante, ocorreria com outros sentidos. O sabor amargo é causado por átomos pequenos, lisos e redondos, cuja circunferência é, na realidade, sinuosa. Portanto, ele é, ao mesmo tempo, pegajoso e viscoso. O sabor salgado é causado por átomos grandes, não redondos, mas, em alguns casos, pontiagudos. Todos os sentidos são devido a contatos de átomos com o nosso corpo.
que também é formado por átomos. No caso do sentido do paladar, você, com a língua, irá captar átomos de formatos diferentes como gostos diferentes. Então, o amargo seriam átomos pequenos, lisos e redondos, porém sinuosos na circunferência. O salgado seriam átomos grandes e pontiagudos, porque daria uma modificada na língua, na boca, que causaria essa percepção de salgado. Só que na realidade, nem o doce, nem o salgado, nem o amargo existem enquanto tais. As qualidades para Demócrito não existem na natureza, de fato. Elas existem apenas enquanto um tipo de interação do corpo, dos átomos que formam o corpo com os átomos que estão sendo percebidos. Aqui, ainda sobre a forma dos átomos e o corpo, Demócrito diz que a esférica é a mais móvel das formas, e que outro tanto acontece com o espírito e o fogo. Ou seja, ele pensava que a alma humana era composta por átomos. Tudo são átomos e vazio. Então, a alma, o pensamento, também são átomos. Mas que tipo de átomos? Ele achava que deveriam ser os átomos mais móveis possíveis. A forma mais móvel, segundo a visão atomista, é a esfera, porque ela não se prende em nada. E também é mais móvel aquilo que é menor, porque ele passa por entre os átomos maiores com facilidade. Então eles imaginavam que o espírito, a alma, eram pequenos átomos esféricos, semelhantes aos átomos de fogo, que também seriam pequenos e esféricos, já que o fogo passa pelas coisas e destrói as coisas, separa os átomos. Então essa foi a teoria física de Demócrito, a teoria atômica. Vejamos agora alguns fragmentos éticos, fragmentos concernentes à vida humana. Quem ouvir de mim estas sentenças, diz Demócrito, com inteligência, realizará muitos atos dignos de um homem, e não realizará muitos atos vis. Ele diz: é que a boa disposição chega aos homens através de prazeres comedidos e um viver moderado. Carências e excessos têm tendência para se transformar nos seus opostos e causar grandes perturbações na alma. E as almas, assim, em grande perturbação, perdem o equilíbrio e a boa disposição. A ideia clássica da Grécia de nada em demasia. Os gregos tinham a ideia de que nada é proibido, nada em si mesmo é ruim. Por exemplo, a palavra usada para remédio, fármaco, significa remédio e veneno. Ou seja, mesmo o veneno ele não é ruim em si, ele é ruim numa certa quantidade ou numa certa circunstância. Então, os prazeres eles devem ser desfrutados de modo comedido, de modo moderado, porque o excesso de prazer ocasiona o seu oposto, ocasiona perturbações na alma, a dor. Então, por exemplo, uma pessoa que come em excesso, buscando o prazer da comida, ela acaba sofrendo por essa busca de prazer, já que ela vai se fartar, vai engordar, então vai ter consequências para esse ato dela e vai gerar o oposto do que ela buscava. Sobre filhos, Demócrito diz: não me parece preciso ter filhos, pois vejo no ter filhos muitos e grandes perigos e muitos sofrimentos, mas colheita pouca, e mesmo essa magra e pobre. Demócrito nunca teve filhos. Ele dizia que não vale a pena, né? Porque é muito sacrifício, muito esforço para pouco ganho, se é que vai haver algum ganho. É preciso ser bom ou imitar quem o é. Uma ideia semelhante àquela de que o melhor é você aprender por si. Porém, se não for possível, pelo menos aprenda com quem sabe e imite-o, caso você não seja capaz de fazer por si. Não é pelo corpo nem pela riqueza que os homens são felizes, mas pela retidão e muita sabedoria. Na Grécia se valorizava muito o corpo, os esportistas,
os campeões de Olímpia. Já o próprio Xenófanes de Eleia dizia que não é justo você louvar alguém que ganhou na luta ou ganhou na corrida ao invés de louvar alguém que é sábio, porque o campeão olímpico em nada beneficia os outros, enquanto que um homem sábio beneficia a todos. A ideia de colocar a sabedoria como superior à beleza corpórea, e também aqui superior à riqueza. Os gregos eram um povo de comerciantes, então valorizava a riqueza, só que o filósofo vê algo que vale mais. Por exemplo, nós vimos que o Tales, em certo momento, enriqueceu apenas para demonstrar que ele poderia enriquecer caso quisesse, porém, prezava por coisas que valem mais do que a riqueza. Não por medo, mas por dever, evitai os erros. Você deve, por exemplo, seguir a lei não devido ao medo de ser punido, caso não siga. Você deve seguir porque é o certo, por dever. Parece até o Kant aqui, né? A censura dos maus, o homem bom não dá atenção. Se chega uma pessoa cheia de vícios e começa a te criticar, você não deve ouvi-la, porque ele não governa bem a própria vida, como irá governar a sua? Ademais, as pessoas tendem a louvar aquilo que elas amam, e aquilo que elas amam é aquilo que elas fazem. Então, alguém que é ruim, ele ama o mal e ele vai louvar o mal. Outro filósofo, Diógenes o cão, uma vez disseram para ele: Diógenes, muitos te louvam. Aí ele disse: e que mal que eu fiz? Se tanta gente está me elogiando, eu devo ter feito alguma coisa ruim. Dos tolos, não a palavra, mas o infortúnio é o mestre. O sábio aprende com a experiência dos outros. A humanidade inteira se fundamenta nessa ideia. Você aprende com a experiência pregressa, dos ancestrais e dos seus contemporâneos que fizeram coisas que você não fez, já que o ser humano nunca vai ter experiência de tudo. Só que o tolo não aprende pela palavra, ele só aprende pelo infortúnio. É preciso que quem comete atos vergonhosos tenha, em primeiro lugar, vergonha de si mesmo. É aquela ideia também do dever. Você não deve se envergonhar dos outros quando você comete um ato indigno. Tem que se envergonhar diante de si mesmo, porque quer vejam, quer não, o ato permanece o mesmo. A amizade de um só homem inteligente é melhor que a de todos os tolos. A ideia de que o saber é a maior riqueza, é o que há de mais precioso. Então, ter um amigo inteligente vale mais do que toda a amizade dos tolos que existem. A custo, os bens vêm ao encontro dos que os procuram, mas os males vêm ao encontro também dos que não os procuram. Uma ideia trágica, né? Para você conseguir algo bom, você tem que ir atrás, tem que buscar. Porém, o mal, ele vem até você, mesmo que você fuja dele. Por exemplo, para você ter uma saúde perfeita, você tem que se dedicar a isso, tem que comer adequadamente, fazer exercícios. Porém, para ficar doente, você não precisa fazer nada. Às vezes a doença te atinge. Não se exercite a mulher na palavra, pois isso é coisa perigosa, diz o Demócrito. Ser governado por uma mulher é, para o homem, a extrema violência. O Demócrito, além de não ter filhos, também nunca se casou. Se as crianças tivessem liberdade de não trabalhar, nem as letras aprenderiam, nem a música, nem as lutas, nem o sentimento de honra, que é a principal condição para a virtude, pois é sobretudo desses estudos que costuma nascer o sentimento de honra. Demócrito seria totalmente contra essa ideia de que deve dar liberdade para a criança aprender o que ela quiser, ou aprender se ela quiser aprender, porque ele vê que a virtude não é algo que brota naturalmente do homem. Aquilo que é bom, o sentimento de honra, nasce do esforço, e os homens de início abominam o esforço, ou de modo geral abominam o esforço, preferem o descanso ao trabalho.
Então você não pode dar liberdade à criança que acabou de surgir de esforçar-se só se ela quiser, porque ela não vai querer, então ela não vai fazer. Então Demócrito diz que é certo você reduzir a liberdade para que haja um benefício maior, que é o surgimento da virtude, da excelência, a areté. O convívio contínuo dos maus faz crescer a disposição para o vício. Aquela ideia, quem anda com porcos, farelos come. Você tende a se assemelhar às pessoas com que você convive. Então, se você convive com os maus, você vai aumentar a sua disposição para o vício. Nada de vil, mesmo que esteja sozinho, fales ou faças. Aprende a respeitar mais a ti que aos outros. Você não age corretamente por vergonha ou porque você vai ser punido. Você age daquele modo porque esse é o melhor modo. Você respeita mais a si do que aos outros, a opinião dos outros. Sobre a política, ele diz: todo aquele que pretender andar bem disposto não deve ser ativo em demasia, tanto na sua vida privada como na pública, nem meter-se no que quer que seja, que ultrapasse as suas naturais capacidades. Na época de Demócrito, os sofistas, inclusive o seu conterrâneo Protágoras, eles se metiam na política e trabalhavam com a ideia de formar pessoas para a atuação política nas cidades democráticas da Grécia. Não existiam lá, por exemplo, senadores como esse aqui, mas eram cidadãos que votavam cada coisa. Então, era uma vida ativa. Por exemplo, Aristóteles considera isso melhor do que uma vida inativa. Só que Demócrito, e depois também, semelhantemente, Epicuro, que segue o atomismo de Demócrito, dirá que é melhor não se envolver na política. Ele não via benefícios nisso. Você não deve ser ativo em demasia, na vida privada ou na vida pública, ou seja, não deve tentar abocanhar mais do que você consegue mastigar. Você deve conhecer os seus limites e se manter dentro dos seus limites. Sensato é quem não sofre pelo que não tem, mas se alegra pelo que tem. O tolo pensa sempre naquilo que lhe falta. Ele diz: eu não tenho dinheiro, eu não sou bonito. Ele sofre pelo que ele não tem, só que ele não vê o benefício que ele já tem. Por exemplo, se ele tem saúde, uma pessoa que está doente o inveja. Só que ele não vê esse bem que está presente, ele só vê o que está ausente. Devemos olhar para o viver dos que se encontram em dificuldades e pensar no quanto eles sofrem. Deste modo, o que está à mão e ao teu dispor poderá bem parecer-te importante e invejável. Teu não mais será o caso de sofreres em tua alma por desejares ainda mais. Ou seja, as pessoas, em geral, olham para quem está melhor, olham para os ricos e falam: eu não vivo como ele, eu o invejo. Demócrito diz: habitua-te a pensar naqueles que estão piores do que você. Se você tem uma condição mediana, por exemplo, olhe para os pobres. Eles queriam estar como você está agora. E você não está na situação deles, então alegre-se por isso, ao invés de sofrer pelo que você não tem. Fragmento semelhante ao anterior. É que todo aquele que admira os que têm posses e são considerados felizes pelos demais e os tem sempre presentes na memória, vê-se forçado a todo o instante a engendrar algo de novo e a lançar-se, em virtude do desejo, em ações irremediáveis e proibidas por lei. Se você está o tempo inteiro invejando os que têm muitos, você vai se inquietar por isso, você vai perder a sua tranquilidade em busca sempre de mais. Pobreza e riqueza são nomes para carência e saciedade. Não é, portanto, rico o carente, nem pobre o não carente. Rico é aquele que tem aquilo que ele quer, ele tem o que precisa. Pobre é aquele que não tem o que ele quer ou precisa. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, né, uma pessoa que é muito faminta, muita comida para ela é pouco. Porém, se a pessoa tem um apetite moderado,
Uma pequena quantidade de comida é muito. Isso vale para tudo. Se você é moderado em relação ao desejo de riqueza, uma quantidade pequena, suficiente de riqueza, vai bastar para você. Para aquele que é imoderado, que tem um desejo desregrado, mesmo o muito ainda é pouco, então ele vai ser sempre pobre, mesmo que ele tenha muito. Se não cobiçares muitas coisas, as poucas julgarás muitas, pois o pequeno apetite faz a pobreza equivalente à riqueza. A ideia de mudar não o exterior, mas mudar a sua percepção. É possível que duas pessoas na mesma situação, com as mesmas coisas, estejam diferentes em termos de felicidade, em termos de satisfação com aquilo. Ora, o que difere aí, obviamente, não é a realidade externa, mas a realidade interna, a percepção que se tem. O velho foi jovem, mas quanto ao jovem, é incerto se ele chegará à velhice. Portanto, o bem realizado vale mais que o que está ainda por vir e é incerto. No tempo de Demócrito, como ainda hoje, se valoriza mais a juventude do que a velhice. Porém, ele diz: aquilo que o jovem tem, o velho já teve. Porém, aquilo que o velho tem, não se sabe se o jovem vai um dia ter. Então, o bem realizado vale mais do que o bem que é apenas potencial e que pode ser que nunca venha. Talvez aqui também a ideia de que não se pode apagar o bem que existiu, ainda que o universo vai existir para sempre e que seja infinito, a quantidade de mundos infinita, e que nós sejamos esquecidos, nada pode apagar aquilo que aconteceu. Não se pode fazer com que não tenha ocorrido o que de fato ocorreu. Então, essa é a filosofia de Demócrito. Demócrito e Leucipo, os dois indistinguíveis em muitos aspectos. Aqui uma estátua de Demócrito meditando acerca da alma. Recapitulando o que foi visto, Demócrito de Abdera, assim como seu mestre Leucipo, vem da região norte da Grécia, de uma cidade pouco importante naquele período, cidade pequena, de onde veio também Protágoras. Viaja pelo mundo grego, assim como fizeram outros da sua época, para aprender, e segundo alguns viaja até para fora da Grécia, para a Pérsia, para o Egito. Demócrito é considerado o último dos filósofos da natureza, o último dos pré-socráticos, embora tenha vivido na mesma época de Sócrates e até sobrevivido ao próprio Sócrates. Porém, os interesses dele, principais, se voltavam para a filosofia da natureza, para a cosmologia. Portanto, ele é classificado ainda nesse primeiro grupo de filósofos. Uma questão principal que interessava a Demócrito, como a outros físicos gregos, era de que se compõem as coisas, que tudo é feito. Na visão dele e de Leucipo, tudo é feito de minúsculas partículas, partículas indivisíveis, átomos. Átomo em grego significa aquilo que é indivisível, que não pode ser cortado. E além dos átomos existe o vazio, o vácuo, onde esses átomos estão. Os átomos se movimentam, um movimento que não teve origem, não vai ter fim, e necessitam do espaço para que possam se mover. Ele coloca o espaço, o vazio, como um tipo de não ser que na verdade existe, porque se não fosse assim, não existiria mudança, não existiria aparente geração e corrupção no mundo natural, não existiria movimento. E os átomos, na visão de Demócrito, em vários aspectos se assemelham à visão de Parmênides do ser, porque os átomos são, enquanto partículas unas, né, eles são sem partes, são não gerados, sempre existiram, sempre vão existir, são indestrutíveis. Porém, eles não são um só, eles são múltiplos, na verdade são infinitos. Demócrito considera que a quantidade de átomos que existe, portanto a quantidade de coisas que existe, é infinita. E o espaço onde eles estão é também infinito. Então, na visão dele, o universo é infinito. O universo não teve origem, não vai ter fim, então é infinito também no tempo, no passado e no futuro. E nesse universo infinito, por meio de fortuitas combinações de átomos, surgem mundos também infinitos, no espaço e no tempo.
Ele fala que os átomos se colidindo, se chocando, formam em determinadas partes vórtices, a ideia do turbilhão, assim como em outros pré-socráticos, e esse turbilhão distingue os diferentes tipos de átomos, que eles se diferenciam apenas pela forma e pelo tamanho. E no turbilhão, os átomos maiores vão para o centro, os átomos menores vão para a periferia. E outras interações, outros movimentos fazem com que cada átomo vá para um certo lugar. Ele considera que não existe, por exemplo, um lugar natural para as coisas pesadas ou um lugar natural para as coisas leves, mas é o fato de átomos grandes tenderem a ficar no centro e a expulsar os átomos leves, que faz com que as coisas aparentemente ocorram desse modo. Então surgem mundos no vazio, segundo a necessidade, segundo algo que ocorre invariavelmente, necessariamente. Na visão de Aristóteles, vimos, é chamado de acaso. Na visão de Demócrito e Leucipo, necessidade. Porém, a ideia de que não é algo dirigido a um fim, não é algo com um propósito, mas algo que ocorre naturalmente. A visão dos átomos de Demócrito, ela acabou sendo preterida pela visão física de Aristóteles, que se inspira em grande parte em Empédocles e em outros pré-socráticos. E a ideia dos átomos acaba caindo em desuso, porém ela retoma muita força na época moderna e na época contemporânea surge a nova teoria dos átomos, a teoria contemporânea, que vê os átomos já não como indivisíveis, porém compostos de partículas ainda menores, e essas em certos aspectos também compostas e divisíveis, porém a ideia de átomo permanece enquanto a mínima partícula de uma determinada substância, que dividindo-se deixa de ser aquela substância. Além do mais, Demócrito elaborou alguns livros de ética dos quais restaram fragmentos, que em parte derivam da sua concepção de mundo, da sua cosmovisão. Então, eu encerro por aqui a aula sobre Demócrito, o último dos pré-socráticos, e com isso também essa série de vídeos sobre os primeiros filósofos, os filósofos da natureza. A quem assistiu, meu muito obrigado.